Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos a mais uma edição do programa Conexão. Prazer ter você por aqui. Ótima tarde, onde quer que esteja conectado aqui pela programação da TV Poços. Vamos juntos até 1 da tarde, trazendo aqui as informações e também te atualizando sobre o dia a dia da nossa cidade e também da região. E hoje nós vamos conversar, de um assunto muito importante, como sempre. Vamos tratar aqui de cirurgias bariátricas. Você sabe o que é isso? Você tem um conhecido que já fez uma cirurgia como essa? Nós vamos conversar com um médico especialista nesse tipo de cirurgia aqui em nossa cidade e vem desvendar todos os mitos, trazer aqui as informações, esclarecer as dúvidas. Então aproveite mesmo, ligue para a gente 3721-6955, fique à vontade, faça a sua pergunta. O 99230-3040, que é o nosso WhatsApp, também está à sua disposição. Ou você pode participar conosco através do Facebook Conexão e Facebook TV Poços. Vamos trazer aqui nosso boa tarde também ao Dr. Daniel Marcos Gonzaga Kitts, falando aqui sobre a cirurgia bariátrica. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde à TV Poços. A todos. A gente fica muito feliz com a sua presença, afinal de contas é um tema muito importante e cada vez mais a gente tem percebido o aumento de pessoas que têm buscado esse tipo de cirurgia. É muito grande, doutor? É bastante grande o número de gente que procura pela cirurgia bariátrica e vem aumentando a cada ano. Teve uma diminuição durante a época do Covid, mas logo depois já voltaram as cirurgias ao ritmo normal. A gente, em 2023, foram realizadas 80 mil cirurgias bariátricas no Brasil. 80 mil é muita coisa, né? É bastante. Já era previsto mais ou menos esse número? Se a gente for contar hoje a gente pauta a cirurgia bariátrica com base no IMC, que é uma relação do peso sobre a altura ao quadrado. Nesse mesmo ano de 2023, se fosse ver as pessoas com indicação de cirurgia bariátrica, o Brasil teria que ter sido operado 8 milhões de pessoas e foram feitas 80 mil cirurgias. Nossa, é muita coisa. E olha, fico imaginando quem é também, essa pessoa, esse paciente ideal para esse tipo de cirurgia. Então, hoje é baseado no IMC. O IMC é uma relação entre o peso e a altura do paciente, a altura ao quadrado. A gente tem os índices entre 18,5 e o 25, o IMC. É um peso considerado normal. Entre 25 e 30 é o sobrepeso. De 30 a 35 seria a obesidade 1, 35 a 40 a obesidade 2, maior do que 40 é a obesidade 3. E para a cirurgia, para poder realizar a cirurgia, teria que ter o IMC acima de 35. Então é fazer essa relação do peso sobre a altura ao quadrado. Muito bem, e a gente fica imaginando sobre as contraindicações. Existem esse tipo de contraindicação? Existem sim, existem pessoas às vezes que tem uma classificação que a gente usa com risco bem aumentado para a cirurgia. Um paciente com uma idade mais avançada, que já teve, por exemplo, já teve infarto, AVC, paciente que vai ter toda a cirurgia tem que ser colocada numa balança, os riscos e os benefícios da cirurgia. Quando os riscos ultrapassam os benefícios, essa cirurgia não pode ser realizada, Então, e também geralmente pacientes psiquiátricos, Psiquiátricos que eu falo não é um paciente com ansiedade, que está tomando esse citalopram, o seu remédio de ansiedade, não. É um paciente, às vezes, com algum distúrbio psiquiátrico, que mesmo tomando pelo menos 2 remédios, não está controlado desse distúrbio psiquiátrico. E principalmente os usuários de droga. A gente hoje tem, por isso que a gente, para fazer essa bariátrica, além do IMC, a gente tem que passar em vários especialistas e um deles é o psiquiatra, Porque às vezes o paciente usuário de droga que não esteja controlado, que ainda esteja utilizando droga, esse paciente ele tem uma contraindicação a realizar a cirurgia, porque ele vai fazer a cirurgia, vai sair, vai usar o produto que ele usa, a cocaína, uma maconha, e tem a chance de ele comer, fazer a dieta errada e
e atrapalhar a cirurgia ou até mesmo a morte do paciente. Muito bem, a gente traz aqui, né, um abraço também da Vânia, tá ligadinha com a gente, muito obrigada. Marta, obrigada também pelo carinho da sua audiência. Fique à vontade, né, para vocês também fazerem as perguntas, tirar as dúvidas, aproveitar aqui a presença do especialista falando sobre essa cirurgia bariátrica. E a gente traz aqui uma participação, né, o Pedro, ele diz que tem esse desejo, porém, né, de fazer essa cirurgia, mas ele tem observado que algumas pessoas que já realizaram esse tipo de cirurgia ficaram com problemas alcoólicos. Por que, doutor, tem essa tendência? A gente tem algumas explicações hoje, né? Não tem, o que são vários motivos, mas alguns motivos principais são, primeiro, que o paciente que tem a obesidade, às vezes ele deposita essa ansiedade, né, dele na comida. E após a cirurgia bariátrica, você não vai aguentar, o estômago diminui bastante, você não aguenta alimentar muito em grandes volumes, tá? Então essa ansiedade que antes era depositada na alimentação, ele transfere para outro vício, né? Então seria a bebida alcoólica, né? E é uma das explicações. A gente tem outras explicações também. A gente pode operar hoje pacientes acima de 16 anos, de 16 a 18 com autorização dos pais, acima de 18 com os índices do IMC, né? Eu opero pacientes às vezes bem jovens, pacientes que hoje a gente, além o IMC foi só o básico, né? Tem que ter o índice entre 35 e 40, a gente precisa de alguma doença relacionada à obesidade. Hipertensão, diabetes, gordura no fígado, que é a esteatose. E hoje são mais de 40 doenças relacionadas à obesidade, pedra na vesícula, mas hoje entrou também depressão e bullying também entrou. Então eu tive uma paciente até de 16 anos sofrendo bullying na escola, né? Então é uma paciente às vezes que não tem uma vida social, né? E a partir do momento que ela opera, melhora bastante sua autoestima, ela começa a ter uma vida social, começa a sair, começa a ter esse contato, às vezes não saía, ficava em casa, mais trancada, e aí começa a ter essa vida social, fazer uso de bebida alcoólica e gostou da bebida alcoólica, né? E aí vira também um dos motivos também, além desse depósito aí da ansiedade aí que antes era jogado para alimentação e hoje ele passa a jogar na bebida alcoólica. Por isso é muito importante também, após a cirurgia, né, hoje o sucesso da cirurgia está ligado à equipe multidisciplinar, né? Então depois da cirurgia a gente acha, operou e acabou. Não, hoje o sucesso da cirurgia é essa equipe. É o nutricionista no pós-operatório, é o endocrinologista para ver as vitaminas e o psiquiatra ou psicólogo também para fazer esse acompanhamento para evitar o alcoolismo. E essa equipe, acredito também, né, pelo fato de ser muito mais fácil para ser ingerido, não é mesmo? A questão aí da bebida. E tem um outro detalhe, né? A gente fica imaginando o pós, conforme, né, o doutor comentou aqui, mas o antes também. Há uma preparação para esse paciente, uma explicação de como será, o que ele vai passar, como ele deverá, né, se manter depois? Sim, a gente tem sim. O correto, a gente faz algumas aulas lá no Hospital Santa Lúcia, onde eu opero cirurgia bariátrica, né? Opero também na Unimed, mas Santa Lúcia a gente tem um volume grande também de cirurgia. Lá a gente já está com algumas aulas sobre a cirurgia bariátrica, tá? É uma aula justamente explicando isso, né? A cirurgia bariátrica, eu sempre falo, tem sim, né? Eu não vou ser mentiroso aqui de falar que tem os prós e os contras, tá? Mas os prós no final eles estão bem acima do que os contras. Mas tem essa preparação, a gente tem que passar em pelo menos 5 profissionais, né? O nutricionista, o endocrinologista, o pneumologista, o cardiologista e o psiquiatra, tá? Ou psicólogo também. Alguns convênios aceitam psicólogo, outros só psiquiatra, mas os dois são interessantes. Então tem que passar nesses profissionais, todos eles têm que liberar o paciente, não é só o cirurgião, só o IMC está dentro do normal e você não ser liberado por algum desses profissionais, a sua cirurgia está cancelada.
Então tem que passar nisso, tem que fazer uma endoscopia digestiva para ver como está seu estômago por dentro, porque ele vai ser grampeado, vai ser cortado, vai ser diminuído de tamanho. Um ultrassom abdominal também, para a gente ver se tem alguma patologia intraabdominal que contraindique a cirurgia. Além disso, a gente pede já vários exames pré-operatórios de sangue, de vitaminas, de urina, né? Por quê? Para comparar, ter um comparativo. Às vezes a pessoa opera e fala, doutor, depois que eu operei minha vitamina D está baixa. Não, a vitamina D do obeso geralmente ela já está baixa antes da cirurgia. Então já vão começar a repor, já vão começar com as vitaminas antes. O nutricionista já orienta como vai ser sua alimentação antes da cirurgia, já diminui a alimentação, vão comer com garfinho de sobremesa, com pratinho de sobremesa, para evitar no pós-operatório esse sofrimento. Então lá a gente tem toda essa equipe multidisciplinar para já orientar o paciente para ele ir mais preparado, né? A gente costuma falar que o paciente que procura a cirurgia bariátrica, geralmente é o último estágio. Ele já tentou, às vezes, todas as dietas malucas, dietas, às vezes, até dietas boas também. Já tentou, tem pacientes que já colocaram balão intragástrico, tem paciente que já fez abdominoplastia com o intuito de emagrecer, né? E a bariátrica é o último passo, né? Então, mas eles têm que estar bem preparados e bem conscientes sobre a cirurgia para ter um sucesso nessa cirurgia. Muito bem, eu devo mandar aqui um abraço todo especial, nossa querida Márcia está aqui acompanhando também o programa Conexão, né, parabenizando aqui ao doutor pelas explicações. Ilza, um beijo para você, muito obrigada também. A gente traz aqui o abraço todo especial do Ricardo Guerra, acompanhando aqui o Conexão, ele que vai estar no São Paulo nesta sexta, neste sábado, a partir das 8 da noite, né? Quem sabe a gente escutando aí muita música boa. Um abraço para você, Ricardo Guerra. A gente traz aqui outra participação, inclusive, né, o Emerson trazendo aqui, desejando um feliz 2025, né, comentando aqui sobre o programa, que sempre traz, né, pessoas interessantes, assuntos importantes aqui para nós. Muito obrigada, Emerson. Ele mandando um abração também ao amigo Neno, né, o vereador que foi eleito. Um abraço para você. Tudo de bom, viu? E parabenizando aqui o trabalho do médico, né, o doutor Daniel Marcos, que está conosco hoje. E olha, temos outra participação, ela dizendo o seguinte, deixa eu ver o nome aqui, a Dai, ela diz assim, gostaria de saber sobre o pós, né, paciente 3 dependentes para sempre de ferro, embora ele já até comentou aqui, e a respeito do arrependimento, não é, sobre, em muitos casos, tipo o ator e humorista, o Leandro Hassum, que diz ter arrependido de ter feito a bariátrica. Tem como reverter essa situação, doutor? Bom, hoje, os últimos estudos, 98% das pessoas que fizeram bariátricas estão satisfeitas com a cirurgia, né? Então é um índice bem interessante, né? Mas a gente tinha hoje no Brasil 4 cirurgias autorizadas, né, aprovadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, né? Uma é a banda gástrica, né, que hoje já não se faz mais. Hoje a gente tira a banda gástrica para fazer a cirurgia bariátrica, né? Tem uma duodenal suíte também que não é feita tanto aqui no Brasil. A gente acaba ficando com 2 tipos de cirurgia mais, que é o bypass ou forbicapela, né, gastroplastia com Hooks, esses é o mesmo nome para uma cirurgia. E o sleeve, que é a gastrectomia vertical, tá? Então, essas duas. O bypass tem como reverter, sim. O sleeve não. O sleeve é uma cirurgia que você corta o estômago, grampeia e retira o estômago de dentro da barriga, né, da cavidade abdominal. E aí esse aí não tem como reverter, tá? O bypass tem como reverter, mas como eu falei, hoje no meu consultório mesmo, o que eu vejo, né, é a pergunta que eu sempre faço para o paciente, e aí, arrependeu? Eles costumam falar, arrependi de não ter feito antes. Né? Então é uma resposta que a gente tem. Mas tem. Sobre as vitaminas, realmente, o bypass, ele é uma cirurgia que ele faz, é uma cirurgia restritiva que diminui o estômago e desabsortiva, a gente mexe sim na absorção de nutrientes. Já o sleeve é uma cirurgia que você apenas corta o estômago, você só diminui o tamanho do estômago. Então ela é uma cirurgia apenas restritiva, só mexeu no tamanho do estômago. Continua com o intestino delgado inteiro, onde é absorvido os nutrientes. Então essa tem menor
não tem tanta desabsorção, né? Então essa aí você não precisa tomar tantas vitaminas. Já, às vezes nem precisa, nem toma. Já o bypass realmente você vai tomar, né? Mas é uma cirurgia mais metabólica, com menos perda de reganho de peso, né? Então a gente com mais perda de peso e menos reganho de peso o bypass. Então nesse vai tomar a vitamina, principalmente nos primeiros 2 anos. Eu costumo falar que a bariátrica não é uma cirurgia simples, lógico, né? Mas não é uma cirurgia para você perder, que o paciente quer perder 5, 10 quilos. É paciente que quer perder 40 quilos, 50 quilos, né? É uma cirurgia que não pode ser uma cirurgia, ela vai ter, como eu falei, os prós e os contras, né? Tomar vitamina é considerado um contra? É considerado um contra. Porém, tomar remédio para pressão, para diabetes, para evitar ter um AVC, é bem pior, né? Então, principalmente nesses 2 anos, a cirurgia, ela dá um baque. Ela foi feita para, eu costumo falar que não é um empurrão, é uma voadora, né? Então, ela foi feita para a gente ter uma resposta importante mesmo. Não é aquele emagrecimento lentinho de 2 quilos por mês. No primeiro mês, a média de perda de peso de uma bariátrica é 10% do seu peso. Então, a pessoa de 120 quilos, a média que ela perca no primeiro mês é 12 quilos, são 12 quilos, tá? Então, é uma cirurgia que é pancada mesmo, e ela vai ter essa perda de vitaminas também, que a gente faz essa reposição, mais uma vez, com a equipe multidisciplinar. O endocrinologista está lá para isso, para corrigir com remédios via oral e às vezes até com injetáveis, se for o caso. Mas a perda maior é nesse primeiro e nesse segundo ano. Depois o organismo vai sofrendo adaptações e o organismo começa a absorver mais também nutrientes e vitaminas, diminuindo essa necessidade de vitaminas. Muito bem, a gente segue aqui, né, conversando hoje com o doutor, trazendo essas informações importantes. Um abraço especial para Maria Valdeni dos Santos, boa tarde para você também, tudo de bom, muito obrigada. Nilva Pereira, trazendo também um abraço dela, dizendo, doutor Daniel Marcos, Deus o abençoe. E o Mário Luiz também nos acompanhando, boa tarde para você, viu? Tudo de bom mesmo. Daqui a pouquinho a gente continua, vamos saber dos impactos dessa cirurgia na autoestima da pessoa. A gente fala sobre isso já já. Antes quero comentar com você, gente, sobre um jacaré. Você imaginou abrir sua porta e dar de cara com um jacaré? Isso aconteceu lá em Pouso Alegre, aqui pertinho de Poços de Caldas. A gente mostrando para você esse bicho, não é? Esse jacaré de quase 2 metros que invadiu uma propriedade na zona rural, né? Dos Pires, que é município de Turvolância, próximo ali a Pouso Alegre. Os moradores desse sítio chamaram a equipe do meio ambiente, eles fizeram a contenção aí desse bicho, toda a segurança, né, a captura e também recolhendo esse animal e, claro, soltando depois, né, no seu habitat natural. A gente está aí mostrando essas cenas para você, mas imagina, outro dia falamos aqui sobre uma capivara, né, onde os moradores também não conseguiam sair justamente porque ela estava ali obstruindo a porta, e agora dá de cara também com um jacaré. Já pensou? Mas que bom, né, que eles chamaram também a equipe aí do meio ambiente e o bicho pôde então ser capturado e retornado ali ao seu habitat natural. Muito bem, a gente fala também para você, já a gente vai trazer aqui informações sobre a morte de um homem, né, que numa estação de tratamento lá em Cabo Verde. A gente fala sobre isso já. Posto Rafik, o seu posto Shell mais completo da cidade. Conveniência completa com uma gama de produtos deliciosos de dar água na boca e promoções diárias. E ainda pode apreciar um cafezinho super saboroso. Você sabia que aqui no Posto Rafik tem troca de óleo com o sistema de última geração Shell e pagamento facilitado em até 3 vezes. Sem contar que tem lavagem de carro completa, combustível confiável e o melhor atendimento da cidade. Vem para o Posto Rafik, Avenida João Pinheiro, número 330. A Floramar agora lhe oferece ainda mais comodidade e facilidade em seu cartão bilhete único, com a agência Amigo Whats. Inicie uma conversa hoje mesmo no WhatsApp através do número 35 98871 1397 e de onde estiver tem acesso online via chatbot aos seguintes serviços:
Recarga do cartão a partir de 5 créditos atualmente por R$ 30. Bloqueio de cartão. Atendimento personalizado. Agência Amigo Whats conectada com você. 98871-1397. Floramar. De portas abertas para o futuro. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. Muito bem, a gente segue aqui no Conexão, hoje tratando aqui sobre esse assunto, né, cirurgia bariátrica. E no finalzinho do programa, nesse primeiro bloco, nós perguntamos, né, qual seria esse impacto na vida desses pacientes, dessas pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia. Enfim, vamos falar sobre essa questão da autoestima. Doutor, elas relatam, né, essa mudança também? E eu acredito até que os companheiros dessas pessoas devem sentir essa diferença. Como que é? Então, isso é muito, até experiência própria, né? Assim, são os pacientes. Toda vez que eu apareço em algum programa ou no Facebook, né, eu recebo vários relatos na própria postagem, no meu celular, todos os pacientes têm meu celular também, né? Elogiando, agradecendo. Eu recebo muitas fotos de pacientes antes e depois, agradecendo bastante sobre a cirurgia, né? Mais uma vez, os pacientes que eles costumam falar arrepende de não ter feito antes. Mas a autoestima melhora muito, mas eu costumo, mais uma vez, falar, para a gente médico, o mais importante é a saúde, né? Não aquela paciente que chega para emagrecer, e sim para... Eu gosto muito de operar o paciente hipertenso, diabético, né? Em 80% de diabetes tipo 1, eles param de tomar remédio. Então, você transformar um paciente que tem uma diabetes, que sabe todos os riscos, né, de doença cerebrovascular que o diabetes pode trazer, em um paciente que para de tomar remédio, isso para a gente é muito satisfatório. Então, antes da estética, né, a saúde, né, tem trabalhos falando, né, antigamente, que o paciente obeso, né, que não tem nenhum problema de saúde, mas ele tem indicação cirúrgica, né, o chamado, o pessoal fala gordinho saudável, né, que não, mesmo esse paciente, o obeso, que tem indicação, mas não tem nenhum problema de saúde, diminui a expectativa dele em 10 anos, né? É um paciente mais inflamado, com mais chance de doença cerebrovascular, de infarto, de AVC. Então, a saúde em primeiro lugar. Lógico que o emagrecimento vem, e é o que muitos pacientes querem e almejam, né? Mas a saúde é o principal. Olha, a gente traz aqui outra participação. A Ilza, né, ela também sempre acompanhando, disse que esteve gripada, né, fiquei sumida por isso, graças a Deus, ela comentando, né, que já está bem melhor. Um abraço para você, viu, Ilza? Ela disse que nunca precisou passar nesse tipo de cirurgia, mas está adorando ouvir aqui o doutor, que está conosco hoje, o doutor Daniel Marcos Gonzaga Kitts, né, falando aqui sobre a cirurgia bariátrica. Realmente é uma aula aqui para todos nós, não é? Então, ela está dizendo sobre os detalhes preciosos, né, para quem quer fazer esse tipo de cirurgia. Falando nisso, como é que está a fila? É uma grande fila? Como é que está? Não só, né, eu imagino, não só no Brasil, mas em Poços também. Então, a fila, a gente tem hoje o maior número de cirurgias bariátricas é realizado por convênio, né? Os convênios a gente tem fila, sim, tá? Uma fila relativamente grande, mas nem compara com a fila do SUS, né? A fila do SUS, hoje em Poços tem a cirurgia pelo SUS também, lá na Santa Casa, tá? É outra equipe muito competente, só que é uma fila, porque como está aumentando muito os casos de obesidade, né? Essa fila não tem fim até inventar algum remédio que seja resolutivo, né? Por enquanto ainda está vindo vários remédios com boas propostas, né? O Ozempic, o Mounjaro, mas a cirurgia bariátrica acaba tendo dentro, né, das indicações, né, um espaço muito bom, mas fila vai ter e sempre terá.
É porque está aumentando, né? E justamente conforme a gente vai conversando, trazendo as explicações, as pessoas também vão se interessando mais e querem saúde, obviamente, querem se sentir bem, né? Nessa vida. Eu até estava comentando aqui com o doutor fora do ar, é uma vida só, então essa escolha precisa ser bem, né, estudada, preparada, para que você possa ter feito a melhor escolha aí para a sua vida também. A gente traz aqui outra participação, dizendo assim, boa tarde, equipe Conexão, boa tarde, Ivonete, ao doutor convidado, não é? Está comentando aqui, minha filha fez a cirurgia bariátrica, vai fazer 2 anos já, agora em fevereiro, ela está bem, está linda e não se arrepende. Está aqui, não é? A gente comentando sobre isso. Eu até acrescentando da pergunta anterior, já tem projeções, né, era de 2024 que foi o trabalho, né, o estudo, que em 2044, né, daqui a 20, seriam 20 anos, né, a gente teria 48% dos pacientes com do Brasil com obesidade e 27% da população, né, dos pacientes não, 48% da população brasileira com obesidade e 27% da população brasileira com sobrepeso. Ou seja, em 2044, a expectativa de 75%, 3/4 da população brasileira, estarem com sobrepeso ou obesidade. Então, daí dá para ver que é uma estimativa que cirurgia bariátrica, a tendência é só crescer mesmo e as filas aumentarem, né? Mas tem, igual a Ivonete falou, tem que ter um estudo antes, uma preparação antes, uma aula boa, né, uma explicação. Não pode ir para a cirurgia com dúvida, com nenhuma... não pode ter nenhuma dúvida sobre a cirurgia, tem que estar certa do que quer, né, e uma boa preparação para poder ter sucesso na cirurgia e uma ótima equipe, principalmente, uma equipe multidisciplinar. Costumo falar que o cirurgião é uma pontinha do iceberg ali, mas a equipe toda, ela tem que ter essa equipe inteira trabalhando junto. Olha, a Coronel Janaína também está ligadinha aqui com a gente, através do nosso Facebook. Muito obrigada, um abraço. E comentando, boa tarde, Ivonete, o médico convidado. A Elaine Souza também, né? Muito obrigada, né? Comentando aqui, se Poços tem a cirurgia, né? Ele já respondeu que sim, né? Muito obrigada. Elaine Souza e Natalina Raimundo conectado, mandando aquele tchauzinho. Muito obrigada também. Tudo de bom aí para vocês. E olha, muita gente perguntando sobre essa questão. Fez a cirurgia e depois emagreceu, e emagreceu muito. O que acontece? A pele, né, fica muito flácida. Há necessidade de uma outra cirurgia para essa correção, retirar toda essa pele ou não? Bom, hoje, né, eu falo também que de pós-operatório, né, a gente tem que ter essa equipe multidisciplinar e também eu falo com meus pacientes que não adianta entregar para a cirurgia e achar que a cirurgia vai resolver tudo, né? A cirurgia você vai perder massa magra, que é músculo, e massa gorda, que é a gordura, né? Essa massa magra é o que a gente não quer perder. A gente precisa formar nova massa magra, nova musculatura. Então eu costumo falar que todos os esportes, todos os exercícios são excelentes no pós-operatório de bariátrica, mas a musculação, o famoso puxar ferro, é o melhor no pós-operatório de bariátrica. E sim, tem algumas pessoas, principalmente pessoas mais jovens às vezes, só com exercício físico, conseguem não ter que realizar a cirurgia plástica. Mas algumas pessoas sim vão ficar com essa flacidez e vão ser necessárias cirurgias plásticas. E todo lugar que preze a fazer cirurgia, todo convênio, né, que autoriza, ou até o SUS, todo lugar que se faça cirurgia bariátrica tem que ter o cirurgião plástico, faz parte dessa equipe. Não o próprio lugar, mas o convênio, por exemplo, depois de 2 anos geralmente, que é quando você tem a perda de peso estabilizada, você vai avaliar a necessidade ou não de realizar uma cirurgia plástica. Tá? E o convênio, ou o SUS também, eles são obrigados a fazer essa cobertura. Não em todas as regiões do corpo, mas principalmente a abdominoplastia, ele sim vai fazer essa abdominoplastia se for necessário.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente continua, as perguntas estão chegando por aqui. Que bom que você está aproveitando, né, a presença do médico, falando aqui sobre essa cirurgia tão importante, né, que impacta realmente na vida da pessoa, na autoestima, né, na questão social, no convívio social, realmente faz muita diferença, viu? Aproveite mesmo a presença dele aqui. Eu repito, o nosso WhatsApp é o 992303040. Vamos dar uma chegada agora nesse local, aqui na zona leste de Poços de Caldas. A gente fala para você sobre Compensados Vitória. Essa loja onde você encontra de tudo, inclusive as pecinhas mais frágeis, né, que quebram rapidamente em nossa casa. Por exemplo, os pés de armários, de bancos, né, os puxadores também, né, de gavetas, enfim, dos armários. Você encontra tudo lá, viu? Peças, olha aí, uma infinidade de cores, de tamanho, luminárias também, os nichos para poder decorar a sua casa. A gente está aí mostrando para você seladoras, colas, uma linha completa de MDF para os profissionais que necessitam, né, dessa linha. Lá a gente encontra de tudo, na Rua Doutor Mário de Paiva, 612, bairro Vila Nova, ao lado, né, do Parquinho da Vila Nova. Fica até mais fácil para que você possa encontrar. Tem estacionamento fácil, né, o pagamento também é facilitado e a gente lembra que a equipe trabalha com o maior carinho atendendo você. A gente está falando aí do Compensados Vitória, que é tradição em nossa cidade. Aproveitando, falando em tradição, eu lembro você também que está pensando em construir e reformar. Dê uma chegadinha na Marmoraria Contorno. Quem vem lá da Zona Sul, passa ali em frente ao Hospital Santa Lúcia, é a última marmoraria, onde tem uma placa enorme escrito Ardósia. E ali você encontra não só ardósia, mas miracema e todo tipo de pedra decorativa. Marmoraria Contorno, você encontra também uma equipe que trabalha lá com muito carinho, levam até a sua obra, né? E lembrando, além das pedras, olha aí, pedrinhas para o jardim e muito mais. E além das pedras decorativas, onde você pode colocar aí na entrada, né, e saída de sítios, chácaras, fazendas, na sua casa, na garagem, ao redor da piscina, você encontra também os móveis prontinhos, né? E se você quiser também, quem sabe fazer uma pia, um armário em pedra, é lá que você pode levar aí o seu desenho, a sua ideia, eles vão confeccionar para você, tá bom? Tornar concreta aí a sua ideia, ok? É Marmoraria Contorno. E horário de almoço? Aproveite e faça esse convite para você conhecer as delícias da Cantina e Cafeteria Primo Piatto. Gente, a gente encontra o local já pelo aroma maravilhoso dessa comida que é servida ali com tanto carinho. Olha lá, André, a chefe Cris e toda a equipe trabalhando todos os dias para trazer essas delícias para o seu prato. A gente falando ali da Cantina e Cafeteria Primo Piatto, em frente à Caldense, no Mercado Municipal, box 1112. Quem gosta, né, dessa comida, a gente falando aqui ítalo-brasileira, porque eles servem massas de todos os tipos, as rabadas, feijoadas, também você encontra por lá. É uma delícia, a gente recomenda. Muito bem, estamos falando hoje sobre cirurgia bariátrica aqui no Conexão. Já já a gente traz aqui, vamos abrir mais espaço para você, querido telespectador. Antes quero comentar com você então sobre este caso, né, ocorrido também em Cabo Verde, triste, infelizmente, uma das pessoas que trabalhava por lá acabou vindo falecer devido a uma explosão, né, e um operário de 53 anos acabou perdendo a vida após ser atingido por uma explosão e acabou caindo dentro de um tanque de dejetos em uma estação de tratamento de esgoto lá da Copasa, em Cabo Verde. A vítima, natural de Campo Belo, ele morava em Cabo Verde, trabalhava ali, né, e os bombeiros, claro, foram acionados, mas quando chegaram, constataram a gravidade da situação, a força do impacto acabou projetando ali, né, contra essa vítima que caiu dentro do tanque e desapareceu, né, naqueles dejetos. Tiveram então que esgotar esse tanque, localizaram o corpo dessa vítima e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil para saber as causas dessa explosão que aconteceu ali. E a Copasa também abriu sindicância interna para apurar, né, esses fatos e identificar as possíveis causas deste acidente. Olha que coisa terrível, hein? Que morte trágica também. Fico imaginando quem estava ali ao lado dele, trabalhando, de repente aquela explosão, né, um daqueles
podemos dizer assim, né, um pedaço de ferro acabou atingindo e derrubou esse operário de 53 anos, né, dentro deste tanque e não teve como, né? Acabou vindo a falecer. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já no Conexão. Nós, cafeicultores, enfrentamos muitos desafios no último ano. Todos superados pela família Coxupé, com muito empenho e união. Neste ano, em que a cooperativa está celebrando 90 anos de cooperativismo regional, distribuiremos aos nossos cooperados mais de 120 milhões, referentes às sobras obtidas no ano de 2021. E tudo isso é possível porque você, cooperado, é o principal responsável pelas nossas conquistas. Uma parceria alicerçada em confiança, que gera frutos e resultados. Comemoramos, junto com vocês, mais um balanço sólido e de muito sucesso. À família Coxupé, o nosso muito obrigado. Bem-vindos ao Hospital Santa Lúcia, referência em saúde cardiovascular e neurológica. Com acreditação internacional, oferecemos tratamentos de excelência para nossos pacientes. Aqui, cada setor desempenha um papel vital, garantindo nosso prestígio internacional. No município com 200 mil habitantes, proporcionamos cuidados equiparáveis aos das maiores capitais do mundo. No Hospital Santa Lúcia, qualidade é nossa prioridade. Junte-se a nós na busca por uma vida mais saudável e feliz. O seu bem-estar é a nossa missão. Hospital Santa Lúcia, onde a excelência em cuidados de saúde encontra o seu lar. Agende sua consulta hoje mesmo. Muito bem, a gente segue no Conexão, né? Hoje falando sobre a cirurgia bariátrica, o sonho de muitas pessoas, né, para poder emagrecer com mais rapidez. Normalmente essas pessoas que, né, buscam essa cirurgia porque já tentaram de tudo e não conseguiram. E aí eu pergunto também ao doutor Daniel Marcos Gonzaga Kitts, que está conosco hoje, falando sobre a cirurgia bariátrica. Doutor, é questão hereditária, né? A gente falar sobre essa questão da obesidade, né? É genético? Como é que fica? Então, são várias as causas, né? Uma das principal é o excesso de calorias mesmo, alimentação, né? Mas tem a falta de atividade física também, que ajuda. Tem também a parte genética, sim, né? Já tem estudos falando que filhos de 2 pais sem obesidade, né? Considerados normais pelo IMC, né? Peso normal, né? Mesmo assim, ele tem a chance de 10% de ter um filho com obesidade. Quando um dos pais é obeso, aumenta para 50% a chance do filho ter obesidade. E quando os 2 pais são obesos, aumenta para 80% a chance do filho ter obesidade. Tá? Então, essa é a parte genética. E existe a parte hormonal também, né? Problemas de tireoide, do hipotálamo, também que podem contribuir. Mas a grande maioria dos casos aí realmente é a matemática, né? É o quanto que você ingere de calorias e o quanto que você gasta de calorias, né, para ter a obesidade. Bom, muito bem, olha, a gente aproveita, né, traz aqui outras participações. Nós temos aqui a pessoa comentando o seguinte: eu fiz bariátrica em 2016, mas eu estou engordando de novo. Fiz por conta da saúde, né, tenho problemas nos joelhos, né, obviamente, a pessoa muito pesada acaba também prejudicando alguma outra parte do corpo, porque pesa realmente, não é? Mas ela está comentando que está engordando de novo. Isso pode acontecer? Caso ela não tenha uma alimentação regrada? Pode acontecer sim, né? Alguns fatores aumentam a chance disso acontecer. O primeiro que eu falo, com os meus pacientes, né, é a obesidade, igual sobre o excesso de peso, sobre a ansiedade, né? Isso a gente não opera muito, teria que mudar o hábito da pessoa, né? A cirurgia não muda o hábito da pessoa. Muitas vezes a pessoa continua com essa ideia de comer, de gula, né, mesmo depois da bariátrica. O que acontece é que algumas vezes com alimentos sólidos ela não vai conseguir alimentar muito.
Mas o sorvetinho, o leite condensado, né, até a bebida alcoólica, a bebida líquida, ela cai muito bem, ela passa bem do estômago para o intestino. Então ela pode acontecer, pode ter esse reganho de peso. Mas um dos fatores mais importantes é justamente a falta de acompanhamento no pós-operatório. É a pessoa que opera, que fica bem, não volta mais no médico, não volta mais no endocrinologista, não volta mais no nutricionista. Eu falo para meus pacientes que o acompanhamento com endocrinologista, nutricionista e psicólogo é para o resto da vida. Né? Aquela pessoa que tem 120 quilos, chegou aos 60 e agora vai engordando aos poucos, vai no endócrino, vai no nutricionista, vão segurar enquanto está ali embaixo, porque senão vai engordar, vai para 70, vai para 75, vai para 90 e depois ela está com 120 mesmo que operou. Além disso, tem a técnica cirúrgica também, né? Tem o sleeve e o bypass que a gente estava comentando antes, né? O bypass tem mais perda de peso e menos esse reganho de peso do que o sleeve, tá? O sleeve é o que você só corta o estômago. Então, essa técnica cirúrgica também interfere. Geralmente, esses pacientes, quando vão ao meu consultório, o que você tem que fazer? É estudar, ver se a cirurgia está bem feita, se foi tudo certinho, porque às vezes eu já tive paciente que fez em outro serviço, outra cidade, uma bariátrica, voltou a engordar e disse que queria fazer uma nova bariátrica, né? E não existe essa nova bariátrica, né? É um mito o pessoal achar que depois que você operou, que você reduziu o tamanho do estômago, você vai alimentar e esse estômago vai inchar de novo, vai aumentar de tamanho novamente. Isso é um mito, né? Não acontece. Então, às vezes a cirurgia está tudo certinho, está toda bem feita, né? E a pessoa está comendo realmente, como eu falei, é uma matemática, né? Após 2 anos de cirurgia, eu costumo falar que se você fizer tudo certo com a cirurgia, o primeiro ano você pode estar tomando leite condensado, comendo doce, que mesmo assim você vai emagrecer. Pode até não ser o tanto que a gente gostaria, mas vai emagrecer pela pancada que é a cirurgia. Já a partir do 2º ano, o intestino que ficou o resto, ele começa a ter uma absorção maior. E aí essa pessoa comendo 4.000, 5.000 calorias, aí essa pessoa vai voltar a ter o reganho de peso. Por isso é importante o acompanhamento multidisciplinar no pós-operatório. Olha, a gente traz aqui outra participação, né? São perguntas, inclusive, de pessoas que já passaram pela cirurgia e isso é muito bom, acaba enriquecendo aqui nossos conhecimentos em relação à cirurgia. E ela diz o seguinte: gostaria de saber se é normal, depois da cirurgia, ter dump e se tem tratamento. O que é o dump, doutor? O dumping é uma sensação, a pessoa geralmente após doce, a pessoa vai ter como se fosse uma hipoglicemia, uma sensação de mal-estar, que vai ter um desmaio, né? E a pele fica fria, pegajosa, úmida, né? Então é como se fosse uma sensação de hipoglicemia, né? Não é normal, mas acontece em 20% das pessoas pós-bariátricas, sim. O tratamento é deitar, descansar e esperar passar. Já tive pacientes que falaram: doutor, eu tenho dumping se eu comer o brigadeiro de beijinho com cobertura de morango. Eu falei: mas os outros brigadeiros eu posso comer qualquer um. Aí eu falei: então é só não comer esse brigadeiro de beijinho com cobertura de morango. E ela falou: mas é o que eu mais gosto, então eu como ele de novo. E ela tem o dumping com isso. Então, assim, o próprio paciente, ele vai saber o que causa o dumping nele. Geralmente é doce e cada paciente tem o seu doce que causa esse dumping. Muito bem, a gente traz aqui outra participação. Boa tarde, Vanete. Manda um abraço aí para o doutor Daniel. Ele é um excelente médico, né? Sou paciente dele. É a Maria José Martins, lá do bairro Vila Matilde, lá na Zona Sul. Um abraço, viu? Maria José, um abraço, viu? É muito bom a gente ouvir sobre isso, né? E olha, também em relação ao emagrecimento muito acelerado, perdendo muito peso, o que seria, né, feito? A pessoa pergunta aqui pra gente também sobre isso. Há pessoas que têm essa diferença nesse pós, né? Outras que conseguem perder mais rápido, ou outras que não. E tem também, doutor, aproveito, né, e faço aqui um complemento dessa pergunta, aquela pessoa que já está magra, que já está no seu peso ideal e quer emagrecer ainda mais. Está sempre achando que está gorda. Está sempre. Tem sim, né? A gente tem uma média de perda de peso no primeiro mês, como eu falei, né?
é de 10% do seu peso. Então, se a pessoa pesa 120 quilos, perderia 12 quilos no primeiro mês. 140 quilos, perderia 14 quilos no primeiro mês. O que a bariátrica promete, entre aspas, né, que ela não promete nada, a média da bariátrica, né, é de você perder de 70% a 80% do seu excesso de peso. Então, o excesso de peso você vai perder de 70% a 80%. Tem gente que perde mais? Tem. Ela vai fazer o exercício físico, a atividade física, melhora a autoestima, então ela entra em academia, tem pacientes que perdem muito mais. E, mais uma vez, a equipe multidisciplinar, eu falo muito principalmente do nutricionista, que para mim é uma das mais importantes nesse processo, tanto no pré e no pós-operatório, né? A gente consegue, igual novamente, depois desses 2 anos, eu perdi muito, eu quero ganhar peso. Nutricionista te acompanhando, ela faz uma dieta hipercalórica para você, com 4.000, 3.000 calorias, você vai ganhar peso. Então, você com a nutricionista, vocês vão chegar no peso ideal para vocês dois, né? E desde que esse peso seja um peso compatível também com a sua saúde, né? Então, tem que ser um peso, o ideal é que seja entre o IMC 18,5 e 25, que é o considerado normal esse peso. Muito bem, e o Samuel também querendo saber, né, o que a tecnologia tem contribuído para esse tipo de cirurgia, mas já ele responde. Antes temos aqui alguns cartazes, né, para mostrar para você, para a gente fazer esse convite para que você possa estar aí e também contribuir com os eventos que irão acontecer. Essa pizza da paróquia São Judas Tadeu, dia 18, sábado, que delícia! Tá aí esse convite todo especial, retirado no centro de eventos da paróquia, 16 até as 19 horas, apenas R$ 35,00, olha ali, com 3 sabores. Calabresa, presunto e mussarela, que delícia. Dia 11 de fevereiro, esse encontro com adolescentes lá no SOS, promovendo atividades culturais, dança, teatro, desenvolvimento social e muito mais. Na rua 15 de novembro, 59. E um bingo beneficente, que vai acontecer no dia 19 agora, domingo, em prol aí da Hípica Dudu Barreto, com vários prêmios especiais para você, né, com rodadas especiais. Aproveite, viu? Vai ser lá na Escola Caique. E essa programação de teatro, gente, que vai acontecer na Urca, não dá para perder, de 24 de janeiro a 2 de fevereiro, né? Tá aí tantos talentos no Teatro Especial da Urca. E na parte externa da Urca, ali no comecinho da João Pinheiro, teremos também shows e expositores na praça de alimentação, chopp, burger e artesanal e muito mais. É o Viva Urca chegando a partir do dia 24 até o dia 26 de janeiro. Um abraço aqui para todos os artistas, hein? E um abraço também ao Leandro Bertozzi. Muito bem, a gente falando aqui sobre essa questão das tecnologias, né, que contribuem aí para essa cirurgia, doutor. Tecnologia é bom em qualquer segmento, né? Principalmente a medicina, ela melhora bastante, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica há mais de 15 anos, né? Lá em Belo Horizonte ainda. A gente tinha os grampeadores, né? Os grampeadores, a gente usa os grampeadores para grampear o estômago, né? Para cortar o estômago. Então os grampeadores eram mais simples. Hoje a gente tem grampeadores automáticos, né? Que eles grampeiam, você aperta um botão e ele já grampeia para você. Então, hoje já tem a cirurgia robótica, né? Ela não é feita aqui em Poços de Caldas, né? Ainda não chegou nenhum robô aqui em Poços de Caldas, mas em São Paulo já existe a cirurgia robótica também, né? Então, tecnologia. Hoje a gente tem uma tesoura, a gente chama de tesoura, um bisturi ultrassônico. Ele já corta a gordura e coagula os vasos ao mesmo tempo, evitando sangramentos, né? Então, todas as tecnologias chegaram para melhorar o serviço de cirurgia bariátrica, né? Então, cirurgias que a gente demorava, às vezes, 2, 3 horas, né? Hoje a gente faz uma bariátrica, um tempo médio de 1 hora, né? Já fizemos com menos tempo do que isso, um pouquinho mais do que isso, mas diminui o tempo cirúrgico. Diminuindo o tempo cirúrgico, você diminui a resposta endócrino-metabólica do paciente, diminui o trauma do paciente, e isso melhora a recuperação dele e diminui também as complicações pós-operatórias. A gente traz aqui a Ildes Aparecida, dizendo que fez essa cirurgia 15 anos atrás, reduziu bastante, ela emagreceu, mas tive que ser aberta 8 vezes depois.
né? Ela está comentando aqui depois da cirurgia, ela acabou perdendo a saúde, né? Ela comenta aqui, ela não recomenda, né? Infelizmente, ela tem que fazer uma dieta. Ela diz assim, olha, melhor fazer dietas, exercícios para não perderem a saúde. Né? Que pena, a gente está vendo aqui uma participação, a maioria, né, aprova, recomenda, mas tem os casos sim, não é, doutor, que acontece? Sim, tem os casos sim, de pessoas que não recomendam, né? Eu acho, volto a falar, quem conseguir com dieta, mudança de hábitos alimentares, é muito interessante, sim, eu concordo com ela nesse ponto, né? Quem consiga, mas a maioria das pessoas que chegam ao consultório é porque já tentaram essas dietas, tentaram de tudo e não tiveram sucesso, tá? Sobre o caso das 8 vezes, né, teria que ver o que aconteceu nessa cirurgia. Talvez a primeira complicação dela, né, não sei nem qual foi, mas a gente tem algumas complicações que podem acontecer em cirurgias, né? Não sei se ela fez cirurgia aberta, se ela fez cirurgia por vídeo, que a aberta aumenta, pode ter tido aberta, a chance de uma hérnia incisional é maior, chega a 40%, a cirurgia de vídeo é menor do que 2%, né, que a gente faz uma hérnia. Ela pode ter tido uma hérnia com estrangulamento de intestino que perfurou, aí você tem uma peritonite dentro da barriga, aí sim, vira com umas complicações que geram complicações, né, como qualquer cirurgia, né, a cirurgia de vesícula tem as suas complicações, do apêndice tem suas complicações. Volto a falar, né? Tem que ser bem estudado, ser bem indicado, fazer com um profissional adequado e saber de todas as complicações, sim. Tá aí, então quem estiver ainda com medo, né, tem vontade, o melhor mesmo é buscar um profissional, né, esse conhecimento antes, saber exatamente o que está acontecendo, não é isso, doutor? O antes, o depois. Com certeza, não pode ter dúvida sobre essa cirurgia. É uma cirurgia, igual eu falei, que pode ter essa reversão. Eu pessoalmente nunca tive que reverter uma cirurgia bariátrica, né? Mas a gente não, tem que ir com a cabeça bem feita de que é o melhor para a sua saúde. E se tiver dúvida, procure um profissional de cirurgia bariátrica, que seja especialista, que tenha título de especialista na área, né, e que esclareça bem essas dúvidas antes da cirurgia. Muito obrigada aqui a presença, né, tão especial do Dr. Daniel Marcos Gonzaga Kitts, que falou hoje aqui, trouxe tantas informações importantes sobre a cirurgia bariátrica. Muito obrigada, volto sempre, viu, doutor? Obrigado a todo mundo aí da TV Postos, todo mundo que assistiu. Queria mandar só um agradecimento ao Hospital Santa Lúcia também, que abriu as portas para mim, né, sobre a cirurgia, né? A gente está realizando bastante cirurgia lá. Obrigado, doutora doutora Luciana Daré, e até mais. Um abraço aí, né, a todos também do Hospital Santa Lúcia, um abraço à nossa equipe, tudo de bom para você. Amanhã te espero, tem sorteio por aqui a partir do meio-dia, se Deus quiser. Até lá.